Estou aí, queridos. Começamos o mês falando sobre essa temática, vaso novo. E já estamos aí no último domingo. E essa temática, sempre fala muito ao meu coração. Afinal de contas, a Bíblia nos compara a esses vasos. E como eu falei na primeira pregação, não vasos de ouro, vasos de porcelana, vasos de metal, mas a vasos de barro, E a gente viu que esses vasos que somos nós, estamos nas mãos do oleiro. Apesar de frágeis, guardamos um precioso tesouro que é o Evangelho. E Deus é capaz de transformar esse vaso que somos nós em um instrumento útil para a sua glória. Isso é algo muito especial. E hoje a gente chega nesse último subtema, de dono a irmão. E talvez esse seja um dos temas mais difíceis aqui de trabalhar e de ouvir nessa série de mensagens, porque é muito possível e muito fácil, talvez, dizer que nós estamos nas mãos do oleiro. E também é um pouco mais tranquilo confessar que a gente carrega um precioso tesouro que é o Evangelho. E também é legal, e é muito bom quando nós contamos testemunhos de transformação pessoal. Mas a pergunta final que esse tema quer trazer é um desafio. Será que essa transformação que Deus causa em nossa vida muda alguma coisa a maneira como eu me relaciono com o próximo? De dono a irmão, aqui aponta para uma mudança no relacionamento. E a ideia, a gente hoje é olhar para uma história, para uma carta, ou melhor, que aponta para essa mudança e como o Evangelho de Cristo impacta profundamente na nossa vida e impacta também nos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. Por isso tem um desafio. Eu esqueci de trazer o chocolate hoje, mas eu quero convidar você a abrir lá em Filemão. E quem abrir primeiro levanta a mão, depois eu dou um chocolate. Mas tem que ser na de papel, não pode ser no celular, hein? Senão fica muito fácil. Ah, Manu lá, ó. Manu, depois tu me cobra o chocolate, tá bom? Na de papel foi? Então tá. Isso aí. O que não faz o ensino confirmatório forte, né? Ó. Filemão, uma carta bem curtinha, do 1 ao 20. Eu botei ali do 1 ao 25, mas o 23, do 1 ao 25, tá? A carta toda a gente vai ler. Só para te ajudar, tá bem no finalzinho da Bíblia, tá? Antes de Hebreus, de Tiago, antes de Apocalipse, Aí você encontra Filemão. Vai dizer assim, eu leio na versão NVT. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que nosso Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na sua fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar.
mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é mais um escravo para você. É mais do que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva esta carta, certo de que você fará o que lhe peço. E até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Até aí, então, o texto de hoje, uma carta do apóstolo Paulo. E para a gente entender um pouco mais o que o Paulo quer trazer aqui para nós, e também para o Filemon, eu quero voltar um pouquinho, bastante pouquinho, na história bíblica. E essa carta, ela só existe porque o pecado quebrou, destruiu aquilo que era para ser comunhão. Se a gente volta lá em Gênesis 3, a gente vai ver o estrago que o pecado causou. Ele quebrou esse vaso frágil de barro. Antes do pecado, havia comunhão perfeita do ser humano com Deus. Antes do pecado, havia comunhão perfeita com o próximo. Tanto é que vai dizer a Bíblia que ser humano, homem e mulher, andavam nus no jardim, e eles não tinham do que se envergonhar. E isso quer apontar para o fato de que eles não tinham nada para esconder um do outro. Era uma relação transparente com Deus e com o próximo. Isso até Gênesis 3. Em Gênesis 3, algo muda. O pecado acontece. E depois do pecado, o que aparece? O medo. O ser humano ele se esconde. Aparece a acusação. Aparece a culpa. O ser humano agora precisa se esconder do Senhor, e é ali escondido que o Senhor o encontra no jardim, porque vai dizer o texto que na viração do dia, quando Deus caminhava pelo jardim para ir ter comunhão com o ser humano, ele não encontrou Adão e Eva e perguntou: Adão, onde tu estás? O ser humano está escondido. E o ser humano agora precisa se esconder do seu próximo. Porque, com o pecado, o ser humano agora costura roupas, Vai dizer, ele costura com folhas de figueira. Ou seja, já não há mais transparência. Há algo que eu preciso ocultar do outro. E se não bastasse isso, o ser humano se escondendo, surge a culpa. Ninguém querendo assumir a culpa, e cada um querendo colocar a culpa no seu próximo. E aí com isso a gente vê que o pecado ele trouxe essa ruptura. O ser humano foi expulso do jardim, ou seja, essa relação vertical com Deus foi rompida, mas também o relacionamento com o outro foi rompido. E o ser humano começa a enfrentar dificuldades nos seus relacionamentos. E é interessante que a partir de Gênesis 4 a gente vê de maneira muito dramática essa situação acontecendo. Porque o pecado leva ao primeiro assassinato. Caim mata o seu próprio irmão Abel. E a partir de Gênesis 4, a gente vê que a história da humanidade se transforma em um completo caos. Se não é Deus intervindo e mudando e conduzindo essa história, a humanidade teria desaparecido na sua própria maldade. E é isso que o pecado faz. O pecado ele nos separa um do outro. Jesus, quando ele vem a esse mundo, ele vem com a clara missão de nos resgatar do pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. O
O Evangelho é aquilo que resolve o nosso maior problema, a nossa inimizade com Deus. Mas a boa notícia que o Evangelho apresenta é que Deus vem para resolver isso. Deus em Jesus vem para resolver o nosso problema, a nossa situação. Então, o primeiro momento, quando Cristo vem e morre em nosso lugar, é esse problema que Ele está resolvendo. Antes, ser humano separado de Deus, por causa do pecado. Cristo vem, paga o preço pelo pecado. E uma vez que esse preço está pago, que a dívida foi paga, que a culpa foi encoberta, agora nós temos livre acesso à presença desse Deus. Antes a cortina, lá do santuário, que separava o lugar santo dos santos, do povo, essa cortina se rasga de alto a baixo, mostrando que agora a gente pode entrar sim na presença desse Senhor. E isso que Cristo fez na cruz foi tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que essa restauração não para aí. Não para nesse relacionamento entre nós e Deus. Aquilo que Jesus fez na cruz abrange toda a nossa vida. Aquilo que Jesus fez na cruz também restaura o relacionamento com o nosso próximo. Antes afastados, agora pelo sangue de Jesus, a gente pode caminhar em direção à cruz, unidos. E essa é a preciosa verdade do Evangelho. O verdadeiro encontro com Cristo não transforma apenas quem eu sou por dentro. Ele transforma radicalmente como eu trato quem está ao meu lado. É uma transformação que vem para fora. Que traz mudanças concretas, reais. O Evangelho não apenas salva indivíduos, ele reconstrói relações. E é exatamente isso o que a gente vê acontecendo aqui na carta a Filemão. E eu quero trazer algumas coisas, do que significa ser um vaso novo a partir da carta de Filemão. E a primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que o Evangelho entra dentro de casa. É muito interessante isso, A carta de Filemão não é um tratado teológico. É um evangelho real, que entra dentro do nosso coração, entra dentro da nossa casa. É um evangelho que entra para dentro de uma situação real e uma situação desconfortável. Porque aqui nessa carta a gente tem a seguinte situação. De um lado nós temos o Filemão. Filemão, um homem rico, um cristão conhecido, um homem de fé, um homem que sim amava os irmãos. Inclusive havia uma igreja que se reunia na sua casa. Mas de outro lado nós temos o Onésimo. O Onésimo, diferente do Filemão, não era alguém rico de influência. Onésimo era um escravo. Era o escravo de Filemão. E dá a entender que o Onésimo havia causado algum prejuízo ao seu senhor. A gente não sabe se foi um roubo ou o que aconteceu, mas dá a entender que ele causou algum prejuízo ali ao Filemão. E por conta disso, Onésimo, ele foge da casa do seu senhor. E ele vai para onde? Lá em Roma. E aqui então entra o terceiro personagem dessa carta aqui, que é o próprio Paulo, quem escreve essa carta. E aqui o Paulo mostra que ele teve esse encontro com Onésimo, lá em Roma, ele fugindo do seu senhor, daquela situação. Ali Paulo prega o evangelho para Onésimo. Onésimo tem um encontro verdadeiro com Cristo. E aquele vaso quebrado, agora é restaurado. É interessante que a restauração que Cristo faz na nossa vida, como eu falei antes, ela tem consequências bem concretas, bem reais. E a partir dessa restauração que Onésimo experimenta, e a partir da restauração que o Filemão já tinha experimentado lá atrás, o Paulo, ele faz o seguinte: ele manda o escravo, o Onésimo, de volta à casa do seu senhor. Olha só que interessante. Algo estava desajustado. Algo precisava ser consertado naquela relação. E porque os dois tiveram esse encontro com Cristo, agora uma reconciliação é possível.
E quando Paulo manda Onésimo para a casa de Filemon novamente, ele manda o Onésimo portando esta carta aqui. Mas aqui a gente pode dizer que um campo de tensão ele se abre. Segundo a lei do Império Romano, dependendo daquilo que Onésimo havia cometido, Filemon tinha o direito de puni-lo, de prendê-lo, né? De fazer com que Onésimo sofresse as consequências. Mas agora, como cristão, como um cristão trata alguém que lhe causou prejuízo? E ainda mais, como um cristão trata alguém que lhe causou prejuízo e que agora é irmão na fé? Uma situação tensa. Aqui um contexto bem complicado, né? E essa é a grande questão que essa carta aqui trata. Por isso, né, esse evangelho que entra dentro de casa, ele não é só um evangelho de teoria, um evangelho que se vive da boca para fora, mas um evangelho que traz uma fé real para a nossa vida. É uma fé vivida na prática. É interessante que nessa carta, bem no comecinho, o Paulo vai elogiar o Filemon, né, do amor dele, da fé dele. Ele vai dizer assim no versículo 4, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Então, o Filemon é alguém que tem dado testemunho da sua fé. Ele é conhecido por isso, Paulo o conhece por isso. Mas aí então vem o versículo 6. E olha só o que o versículo 6 diz. Já que, né, a tua fé é conhecida, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Percebe? Né? Aqui o Paulo está dizendo que fé bíblica não é só teoria, é prática. A fé que não se traduz na prática é uma fé morta, não é uma fé real. É no máximo uma crença, né? E quando aqui o Paulo fala, né, colocar em prática a comunhão que vem pela fé, ele está apontando justamente para esse perdão, para essa reconciliação. A comunhão tem a ver com sentar na mesa, né? E sentar na mesa com quem tu tem algum problema é um grande desafio, não é verdade? Olhar na cara, olhar no olho no olho, né? E aqui o Paulo então está dizendo o seguinte, ó, por causa dessa tua fé, que tu tem dado testemunho e que tu tem vivido, por causa disso, né, põe em prática então essa comunhão que vem pela fé. Olha só o que Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 17 vai dizer para a gente. O que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então a gente é salvo pela fé. Isso, eu acho que nós não temos dúvida em relação a isso, né? É a fé que salva. Mas uma fé real é acompanhada pela ação, pela prática. Ou então, como Paulo diz em Coríntios 13, 1 ao 3, ele vai dizer assim, se eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, tivesse todo o conhecimento, se não tivesse uma fé, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. O que o Paulo está querendo dizer aqui? Né? Eu posso aparentar ser uma pessoa super espiritual. Posso, né, falar em línguas, ter o dom de profecias. Né? Posso pregar maravilhosamente bem. E fazer tudo em nome do Senhor. Mas se eu não tiver o amor, que é essa fé, demonstrada na prática, de nada adianta todo o espetáculo que eu faço. Sem amor, né? Sem amor não há razão para continuar. Por isso, se a fé de Filemon é genuína, essa fé precisa sobreviver ao teste mais difícil. Perdoar alguém que lhe trouxe dano. Como é difícil isso, né? É um grande desafio para a vida de fé. Perdoar alguém que nos trouxe algum dano.
A pergunta que eu me faço, será que a minha fé resiste a esse teste? Será que a tua fé resistiria a esse teste aqui que o Paulo está propondo para o Filemão? Não o Paulo, né? O Evangelho propõe para o Filemão. Porque é muito fácil a gente orar, Deus aumenta a nossa fé, ou Deus me dá mais paciência, Deus me ajuda a ser melhor, né? É fácil quando a gente ora. Mas aí quando Deus dá as oportunidades de a gente exercer essa fé, esse amor, essa paciência, né? Aí então que a gente é testado e provado e moldado de fato, né? E esse é o desafio aqui do Filemão nesse momento. Mas essa fé, né, que é real, ela transforma a nossa vida ao ponto de que o amor, ele supera qualquer lei. Né? O amor supera qualquer lei. Versículos 8 e 10 vão dizer assim: por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. E essa frase aqui é muito preciosa. Né? Paulo ele confia aqui que o Evangelho ele fez transformação no coração do Filemão. Como eu falei antes, a lei dava o direito a Filemão de punir de alguma forma o Onésimo. Né? E o Paulo, como apóstolo, tinha também a autoridade, talvez, de querer exigir que o Filemão, né, perdoasse ali o Onésimo. Mas é muito interessante que o Paulo não faz nenhuma exigência nesse sentido. Né? Sabe por quê? Porque o vaso novo, ele não age por pressão. O vaso novo, a vida que Deus transforma, é uma vida que age por amor. A obediência forçada, ela produz escravos. Mas agora a obediência por amor produz filhos e irmãos. Isso é muito interessante também. Né? A transformação, quem causa em nossa vida, no nosso coração, somente Deus pode causar essa transformação. Nós podemos ser, sim, instrumentos, né, nas mãos de Deus, mas a transformação, quem causa é Deus. Por isso não tem como eu, né, querer obrigar alguém a ter uma vida de fé. Ou eu querer obrigar alguém, né, a perdoar, pedir perdão. Ou eu querer manipular situações, né, para que minha vontade seja feita. Paulo ele não faz isso. Mas ele diz o seguinte: por causa que tu conhece, Filemão, o amor de Deus, então esse é o convite. Receba Onésimo como teu irmão. E é interessante que essa também é a perspectiva dos 10 mandamentos. Muito interessante se você abre os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, né? É um dos lugares que está registrado os 10 mandamentos. É interessante que lá Deus não começa exigindo. Né? A gente sabe os 10 mandamentos, não traz outros deuses diante de mim, e assim por diante. Mas a primeira coisa que Deus fala lá em Êxodo 20 não é nenhum mandamento, não é nenhuma ordem. Deus começa lembrando o povo do seu amor. Começa lembrando ao povo, né, do seu cuidado. E ele fala assim, ó, lembra como vocês eram escravos lá no Egito? E eu os libertei de lá e dei a possibilidade de um novo começo? Então agora eu quero continuar cuidando de vocês através dos mandamentos. Então Deus primeiro aponta para o seu amor e aí propõe algo para o povo. Né? E algo semelhante o Paulo faz aqui. Né? Ele aponta para o amor que o Filemão recebeu. E a partir desse amor, então, esse é o convite. Né? O próprio Paulo assume a responsabilidade aqui para Onésimo. Ele se coloca no meio dessa relação quebrada. Onésimo significa útil. Né? E aqui Paulo ele usa um jogo de palavras interessantes. Antes, Onésimo foi inútil, trouxe prejuízo, mas agora ele é útil. Ou seja, o Evangelho não descarta pessoas, mas o Evangelho reconstrói histórias. E Paulo aqui aponta para aquilo que Cristo fez conosco. Cristo intercedeu, assumiu a dívida, colocou o seu próprio nome como garantia. E aqui o Paulo ele faz pelo seu irmão também. Muito interessante. Com essa atitude, o Paulo está perguntando para o Filemão. Você, Filemão, o que você vai fazer por Onésimo? Olha só o que eu fiz por ele, olha só o que eu fiz por ti.
Olha só o que Deus fez por ti. E agora o que você fará por Onésimo? E o que a gente fará pelo nosso próximo? Esse amor de Deus, o fato de nós sermos vasos novos, apontam para relacionamentos marcados por Cristo. O versículo 16 vai dizer assim: Ele, Onésimo, já não é um escravo para você. É mais que um escravo. Aquela história, mais que amigos. São friends, É mais que um escravo, É um irmão amado. Agora ele será útil, ele será muito mais útil, muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. E esse aqui é o centro da carta. Paulo pede que Filemão receba Onésimo não mais como escravo, mas muito mais do que um escravo, como um irmão amado. E aqui então acontece essa transformação de Deus. É interessante que a Bíblia em nenhum momento, e também nesse texto aqui, a Bíblia não traz assim, um decreto político, imediato, de abolição da escravatura daquela época. E não que a Bíblia concorde com aquilo que acontecia naquela época, não concorda. Mas é interessante que a revolução que o Evangelho propõe é muito mais profunda. Talvez se a Bíblia trouxesse uma carta ali de abolição, talvez o que restaria seria a repressão brutal, a extinção da igreja nascente, a morte de pessoas. Mas o que está sendo plantado aqui é muito mais profundo. Se Onésimo é o irmão de Filemão, então Filemão não pode mais ser dono dele. Se Onésimo e Filemão participam da mesma ceia, se eles foram lavados pelo mesmo sangue, se confessam o mesmo Senhor, a hierarquia social que existia perde a sua importância diante da cruz. Em Gálatas 3:28, Paulo vai dizer o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus, seja escravo ou livre, São filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Por isso não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Ou seja, o Evangelho ele derruba essa hierarquia humana, derruba categorias. O mundo sim pode organizar a sociedade por status, mas agora Cristo organiza o seu povo pela fé nele. Filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Isso é algo muito especial. E é para isso que a carta de Filemão quer apontar também. Já não há mais escravo, livre, judeu, nem grego, não há diferenças de importância. Todos nós, igualmente, somos vasos frágeis nas mãos desse Deus que é o oleiro. Por isso não tem espaço na igreja. Para um se achar melhor do que o outro, para um ter mais direitos do que o outro. Todos nós, vasos frágeis de barro. Mas, como a gente ouviu, que possuem agora esse precioso tesouro do Evangelho. Assim como Filemão e Onésimo precisavam dessa restauração no seu relacionamento, o chamado para nós hoje também é o mesmo. Somos vaso novo hoje também. Talvez nós não vivemos em um sistema formal de escravidão legal, mas muitas vezes a mentalidade de dono continua existindo nos nossos relacionamentos. Se eu penso nas áreas do trabalho, se você lidera pessoas, você enxerga essas pessoas como ferramentas de lucro ou como seres humanos portadores da imagem de Deus? Ou se você então é liderado, você trabalha apenas quando é observado ou então com integridade de coração? Percebe? O Evangelho ele muda a nossa ética no trabalho. Tanto de quem lidera como é quem é liderado. Se a gente olha para nossas relações na família,
né? Maridos, esposas, pais, filhos. Quantas vezes se reivindica direitos e poucas vezes se exerce o serviço também nos relacionamentos familiares? Quantas vezes, né, corremos o risco de usar a posição que ocupamos como um argumento para uma autoridade, muitas vezes até abusiva, e deixamos de lado o amor sacrificial. Vaso novo não é quem vence discussão. Vaso novo é quem serve. Também nos nossos relacionamentos familiares. Quando a gente olha para os diferentes grupos sociais que nós convivemos, né, na igreja, por exemplo, tantas pessoas diferentes se ajoelham diante do mesmo altar. O vaso novo não olha para o vaso do outro, né, para o preço do vaso do outro. O vaso novo olha para o oleiro que forma ambos os vasos, né? E quando a gente chega na parte do perdão, né, o perdão real, que é sobre isso que a carta aqui ela traz, ela aborda, talvez exista sim um onésimo na sua vida. Alguém que te trouxe prejuízo, alguém que fugiu, alguém que falhou com você. E aí se a gente olha, né, para aquilo que o mundo diz para a gente cobrar, retalhar, cortar a relação definitivamente. Mas o Evangelho, ele traz essa revolução. E a partir do Evangelho, nós somos chamados a receber o outro como irmão. Isso não é um sentimentalismo barato ou algo assim, mas é a cruz de Cristo aplicada aos nossos relacionamentos. E por isso, como ser um vaso novo na relação com o outro? Como eu falei, né? A restauração de Cristo abrange todos os aspectos da nossa vida. E como ser um vaso novo na relação com o outro? O chamado do texto de hoje é para a gente voltar ao oleiro. Chegar diante de Deus, que é esse oleiro, e dizer: Senhor, faz de mim um vaso novo. Aquele hino que a gente canta, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Essa oração, ela deve ser feita, mas ao mesmo tempo é uma oração perigosa, muito perigosa. Porque o novo formato do vaso talvez exija que você aprenda a caber ao lado de alguém que você prefere evitar. Mas esse é o desafio do Evangelho. O Evangelho transforma a propriedade em parentesco, transforma dono e irmão. O Evangelho transforma as nossas relações. Por isso hoje o chamado ele é duplo. E com isso eu quero ir para o final. Primeiro, para quem precisa se reconciliar com alguém, talvez seja a hora de dar o primeiro passo. Talvez você tenha adiado essa decisão, seja a hora de dar esse primeiro passo. E o texto de hoje quer ser um convite para você fazer isso. E segundo, para quem ainda é dono da própria vida, né? O Evangelho começa quando deixamos de nos governar e nos rendemos a Cristo como nosso Senhor. Somente quem foi recebido como filho pode aprender a receber os outros como irmãos. Então o convite aqui é para a gente se deixar nas mãos desse oleiro, para a gente se entender como um filho, como um vaso de barro, e para a gente permitir, né, deixar que Deus trabalhe e use a nossa vida. Quero terminar com o texto que eu já falei na outra pregação, que estava no nosso informativo desse mês, que é uma oração, e que a gente possa fazer essa oração também como uma oração pessoal. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro, somos todos formados por Tua mão. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, e que o oleiro ele possa completar a sua obra em nós, até que Ele venha. Amém? Queridos, eu termino a pregação por aqui. E dessa forma também a temática do mês. Mas antes da oração final,
e da bênção, eu quero trazer aqui um outro comunicado também. Comunicado importante, na verdade. E eu quero fazer esse comunicado baseado nesse texto aqui. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Eclesiastes 3:1, um texto bem conhecido, a gente já pregou sobre esse texto aqui algumas vezes, né? E aí depois desse versículo ali, o autor ele comenta algumas situações, né, que são tão diversas na nossa vida. Tempo de nascer, de morrer, de estar junto, de separar, de chorar e de sorrir, né? E é interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que realmente assim é a nossa vida, né? A nossa vida há momento para cada coisa, né, debaixo do sol. E a gente passa por diversas experiências, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida como um todo. E o comunicado que eu tenho para trazer para cada um de vocês nessa noite tem a ver com uma questão, né, que envolve a comunidade, mas também uma questão pessoal, né? E nesse sentido, né, Deus ele deu o tempo certo para eu estar no ministério, para eu, né, ser enviado para Balneário Camboriú e lá ficar com aquela comunidade 1 ano. Deus também deu o tempo certo, né, de eu estar aqui em Jaraguá. E com certeza eu posso dizer que esse foi um dos grandes presentes que eu pude receber na minha vida de Deus, que foi fazer dessa comunidade a minha comunidade também. E aqui nesse ponto talvez você imagine para onde a conversa está indo, né? Mas assim como o tempo certo, né? Para estar junto, para chegar, para conhecer, para se relacionar. Pessoalmente, tem chegado também o meu tempo de encerrar o ciclo aqui na nossa comunidade. E eu falo nossa comunidade porque é minha comunidade também. E eu estive aqui não só como missionário, como pastor, mas também como membro deste local, né? E por isso é minha comunidade que eu carrego no coração. Mas, né? Então chegou o momento de acontecer aí algumas transferências a nível de Milk, né? E então, nos próximos dias, né, vai estar acontecendo aí os próximos passos dessa transferência. Eu fico aqui até o dia 15, né, de março, próximo mês. E aí já tem alguém, né, que vai, né, vir para cá, vai ser enviado para cá para estar com vocês como comunidade. E Deus, né, já está preparando também a comunidade, o coração da pessoa, né, que vai estar aqui para esse novo tempo, né? Eu não vou falar quem é, porque isso vai ser divulgado aí nos próximos dias e tudo mais, né? Mas então essa transferência vai estar acontecendo, né? E talvez a pergunta que você faça nesse momento, né? E Rodrigo, para onde você vai, né? Então eu recebi a proposta, né, de um novo campo de trabalho, mas devido a algumas reflexões que eu tenho feito já há algum tempo, né? Eu não seria enviado para um novo campo de trabalho, né? Eu estaria entrando em um período de licença do Ministério Missionário, da Milk. Isso não tem a ver com nenhuma questão, né, institucional ou com a comunidade aqui, né? Tem a ver com questões bem particulares mesmo, né, de reflexão pessoal, onde muitas vezes dar um passo para trás é necessário para continuar caminhando para frente, né? Então agora eu terei esse tempo de dar esse passo para trás, de dar uma pausa, né, e ver o que, né, se desenrola a partir disso também, né? Eu sei que talvez com isso eu pesei o clima, como os jovens diriam hoje em dia, e para mim é bem difícil falar sobre isso. Por isso também, tá, que fique bem claro, eu não comentei com ninguém da comunidade nos bastidores. Eu sei que tem pessoas bem próximas aqui na comunidade, né, com quem eu construí uma amizade muito especial ao longo desse tempo. E de repente isso chega aqui hoje, né, e recebe essa notícia talvez de forma inesperada, né? É porque realmente não comentei com ninguém, apenas com o conselho que precisava saber disso, né? E que também está à frente aí da transferência. E eu não comentei nada com ninguém porque eu precisava fazer isso de forma oficial, né? E sempre é um desgaste emocional, né? Cada vez que você vai compartilhar uma notícia assim, né? Então, né, cada um, claro, recebe essa notícia a partir do seu ponto de vista, né? Talvez você
né, recebe essa notícia e fala, nossa, graças a Deus, né? Tava na hora. Mas de repente você, como eu, né, fique triste com isso. E eu fico triste com isso, né? Mas, como Eclesiastes fala, há um momento certo para cada situação. Por isso hoje é só um comunicado, tá, gente? Não estou me despedindo agora, é só um comunicado. Mas desde já eu quero convidar você para o dia 15 para estar junto aí neste culto de despedida, né? É um culto de gratidão, na verdade, né, onde eu quero expressar minha gratidão também para a comunidade por todo esse tempo que eu pude estar com vocês. Tá? Enfim, é isso. Eu acho que não tem uma forma melhor de falar sobre isso, né? Mas é o recado que eu tenho para falar do culto. Eu sei que é ruim, né? Uma notícia dessa para um fim de domingo, mas era necessário ser dada. E aí, quem quiser saber maiores informações, né, a gente pode sentar, conversar. Para este momento aqui, eu acho que algo mais resumido assim já é suficiente, tá? Mas até lá a gente ainda vai conversando e, né, ajustando algumas coisas que precisam ser ajustadas, tá bom, meus queridos irmãos? Então, para mim vai ser bem especial. Você que fez parte aí desse tempo, são quase 6 anos e meio, né, que eu estou aqui em Jaraguá. É um tempo que a comunidade teve que ter paciência comigo, né? A gente vem meio cru, não que eu esteja bem agora, né? Mas foi, né, um tempo muito especial. E, né, oficialmente como missionário da comunidade, né, eu estarei até dia 15, quando será o meu último culto aqui. Beleza, gente? Com isso, eu quero te convidar a se colocar de pé. E nós teremos um tempo de oração e de bênção também. Senhor Deus, Pai amado, obrigado que a gente pôde ter todo esse mês aí atrás de nós, porque a Tua palavra, Senhor, falou também ao nosso coração, mostrando o quão frágil nós somos, mas ao mesmo tempo o quão forte Tu és. E obrigado, Senhor, que Tu não nos descarta, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa fragilidade, mas Tu nos toma em Tuas mãos, Tu faz e refaz, e Tu nos molda, e Tu também concede a nós o precioso tesouro do Evangelho. E esse Evangelho, Senhor, é aquilo que transforma completamente a nossa vida. É aquilo que transforma o nosso relacionamento contigo, e também é aquilo que transforma o nosso relacionamento com o próximo. Senhor, que Tu possa nos ajudar a viver essa fé no nosso dia a dia, de forma bem concreta, de forma bem real. Que Tu possa nos ajudar em meio àquelas situações difíceis, Senhor, na relação com o outro. Muitas vezes há pessoas que nos fizeram mal. Muitas vezes, Senhor, nós fizemos mal a outras pessoas e a necessidade de perdão, de reconciliação. E a Tua palavra mostra que a partir do Evangelho isso é possível. Por isso, Deus, que Tu possa nos moldar. Também em relação ao nosso próximo. E que onde a divisão, que possa haver restauração, que onde, né, há choro, possa haver a alegria, que onde há inimizade, que possa haver, Senhor, restauração nesse sentido também. E Deus, também nos colocamos diante de Ti, como indivíduos, como comunidade. Tu sabes, Senhor, das lutas que cada um enfrenta no seu dia a dia, lutas conhecidas, também lutas silenciosas que cada um enfrenta. E queremos colocar tudo isso diante de Ti. Também, Senhor, em relação a despedidas, né, a ciclos que se encerram, corações, né, como o meu que se angustiam, sim, mas nós sabemos que Tu és o Deus de toda a paz e pedimos que Tu possa derramar também da Tua paz abundantemente em nosso coração, e que a gente possa entender também o Teu caminho, a Tua vontade para a nossa vida, à medida que a gente vai caminhando em direção à cruz.
assim que tu possa nos fortalecer, nos consolar, nos dê direção, Senhor, e que teu amor seja derramado em nós e que transborde através de nós e alcance aqueles que estão à nossa volta. Assim que tu possa nos conceder um bom restante de dia, uma boa semana, Senhor, que se inicia, e que tu possa nos guardar debaixo da tua bênção. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Também queremos nos despedir com a bênção de Deus, né? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e lhe conceda a sua paz hoje e sempre. Amém. Vamos na paz do nosso Deus.